Aleluia. O pastor Estédio já nos apresentou. Eu sou o pastor Jova, como fala o pastor Eibe, Jova. E para nós é um prazer nós estarmos aqui com os irmãos. Minha esposa está lá no acampamento ministrando. Eu sei que os irmãos que estão ali estão sendo muito impactados por causa da presença de Deus, amém? Eles não estão se retirando para estar fora do carnaval. Eles estão se retirando para estar junto com Deus, amém? Porque se for para ficar fora do carnaval, a gente pode ficar no nosso quarto, na nossa casa, mas para estar com Deus vale a pena nós irmos para algum outro lugar. Eu sou o pastor Jova, sou casado com a pastora Ivanilda, né? Mas que nós chamamos de Nilda. A minha esposa é a presença da glória de Deus sobre a minha vida. Nós temos uma filha, chamada Chayane. Terça-feira eu quero mostrar a foto dela aqui. Os rapazes de plantão ficarem só olhando. Porque quando você tiver 200 células, você começa a orar para poder falar comigo, tá? Ela é mais exigente. Ela diz que tem que ter 300 pelo menos. Ela é uma líder de célula poderosa, discipula outras adolescentes também, assim como ela. E para nós é uma honra estarmos aqui. Nós estamos ali em Fortaleza desde o começo do trabalho. Eu e minha esposa hoje supervisionamos 131 células. Nós temos um trabalho no presídio com 170 mulheres ali, onde nós acompanhamos elas, mulheres que estão sendo restauradas, curadas. Muitas delas já estão na igreja, já são até líderes de células algumas. Nós temos 10 células dentro do presídio, onde as próprias detentas, elas realizam a célula e discipulam umas as outras ali. Porque a vida de Deus, quando ela faz diferença em nós, ela impacta onde nós estivermos. Amém? Nós queremos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Aleluia. Quero falar sobre quebrando a rotina como Samuel, ouvindo Deus através da nossa liderança. Quebrando a rotina como Samuel, ouvindo Deus através da nossa liderança. É importante nós entendermos que nós temos sonhos, desejos e vontades. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, ele sempre será alcançado, porque Deus ele vai fazer tudo para que isso se realize, amém? E eu entendo que Deus é um Deus de propósitos definidos, com pessoas definidas, em um lugar definido, com pessoas como eu e você que somos definidas, amém? Mas antes de falar de Samuel, eu quero falar um pouquinho sobre a história de Samuel. Como Samuel veio a existir? A Bíblia diz que havia uma mulher chamada Ana. Ela tinha o desejo, a vontade, o sonho de ter um filho. Ela queria carregar um bebê no colo. Ela queria amamentar essa criança. Ela queria curtir esse bebê. É o sonho de toda mulher que casa e que quer que seu casamento seja bem sucedido. Ela quer ter um filho. Só que a Bíblia diz algo. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. A Bíblia diz que Deus fez com que Ana não tivesse filhos. É interessante que não diz que foi o diabo. Foi Deus. Por quê? Ana estava querendo gerar um filho. Ela queria amamentar. Ela queria ter um bebê no colo. E Deus não gera nada na nossa vida que não tenha um propósito. Quando Ana um dia foi ao templo orar, buscar a Deus, naquele dia ela fez uma oração diferente. Ela disse o seguinte: Deus, se tu me deres um filho, eu te devolvo. Naquele momento, Deus olhou para Ana e falou assim: agora eu vou te dar um filho. Porque não é para sua satisfação pessoal, é para cumprir um propósito. Ana estava gerando um filho. Deus estava gerando um profeta. Um homem com quem ele ia se relacionar com a nação de Israel. Qual era a situação da época? Eli, que era o profeta, o homem de Deus, o ministério dele estava falido. Ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus.
Ele não conseguia mais transmitir o recado de Deus à nação de Israel. Os seus filhos, a Bíblia diz que eles estavam se prostituindo no altar da casa de Deus. Os filhos de Eli pegavam a melhor parte do sacrifício e comiam. E Eli não os corrigiu. Eli, que era o profeta por quem Deus se relacionava com a nação de Israel, não podia mais ouvi-lo. Então Deus precisava de um homem com quem ele se relacionasse com a nação de Israel. Ana estava gerando um filho, Deus estava gerando um profeta. Sabe, irmãos, o nosso casamento tem que ser para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos têm que ser para a glória de Deus. A sua profissão tem que ser para a glória de Deus. Ana, ela queria apenas que a sua satisfação de ter um filho fosse realizada. Deus, contudo, não tinha propósito de dar um filho só por dar. Deus já era propósito. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem um propósito na nossa vida. Diga para o outro irmão, mas mais forte isso, amém? Eu não sei há quanto tempo você não ouve a voz de Deus. E eu não sei há quanto tempo você é convertido, se há uma semana, se há 3 anos, se há 10 anos, ou se você foi ensinado na casa de Deus, e hoje você anda distante do olhar e da glória de Deus. O importante é que Deus, ele sempre quer falar conosco. Aí você pode dizer assim: pastor João, mas eu já ouvi a voz de Deus antes, hoje eu já não ouço mais. Aí eu pergunto: o que foi que houve nessa comunicação? Porque Deus sempre está falando. Se alguém está falhando, somos eu e você em ouvir a voz dele. Só que nós precisamos ouvir Deus ao nível de Deus. E nós precisamos entender que Deus, ele sempre fala. E você que está nos visitando essa noite pergunta assim: pastor Jova, como é a voz de Deus? Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu quero dizer para você que a voz de Deus, ela é inconfundível. Quando Deus fala, você sabe que você sabe que você sabe que você sabe que é Deus falando com você. E Deus fala de várias maneiras. Então, se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer falar com você, amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Samuel cresceu na casa de Deus e ainda como menino, ele ministrava na casa de Deus. Ele crescia amando ao Senhor. A sua mãe teve aquela criança e disse: Eli, cuida do meu filho agora. Leva ele a amar a Deus. E no começo desse texto, nós vemos algumas verdades. Eu estava uma madrugada em casa, minha esposa estava dormindo, nossa filha também, e eu estava orando na sala, pedindo uma palavra de Deus sobre o que compartilhar. E Deus começou a fazer com que algumas verdades desse texto bíblico viessem à tona dentro do meu espírito. E eu passei horas ali chorando, meditando e ouvindo Deus. E eu sei que Samuel, ele foi alguém que quebrou a rotina. Eu te convido hoje para sair de onde você está e quebrar a rotina comigo. Pense num cara que gosta de quebrar regra. Com um bom cearense, né? Pense, já pensou? Sou eu. Me dá um limite que eu dou um jeito de quebrar ela. Por quê? Porque eu entendo que servir a Deus é ter um relacionamento. A igreja, a religião, os cultos, as cerimônias, elas têm a tendência de nos colocar dentro de uma forma. E quando você tem um relacionamento com Deus, você pode ser livre de tudo isso. Você pode amar a Deus independente de qualquer coisa. Eu quero convidar você a ser livre e a quebrar a rotina da sua vida e entrar no nível de relacionamento com Deus. Amém? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Raramente o Senhor falava naqueles dias. Por quê? Porque houve um tempo em que Deus falava mais. E naquele instante, a voz de Deus não era tão audível. Deus não estava falando tanto. Com quem estava o problema? Com Deus
ou com Eli? Com Eli. O problema está conosco. Muitas vezes nós queremos ouvir Deus com uma voz muito alta. Sabe o que eu tenho aprendido? Deus não grita, Ele sussurra. E só pode ouvir Deus quem está atento à sua voz. E o texto mostra que houve um tempo que Deus falava e agora era raro ouvir a voz de Deus. Não somente ouvir a voz de Deus, mas diz que e as visões não eram frequentes. É que houve um tempo onde as visões elas eram frequentes. E Eli já não tinha mais uma boa visão. Um crente sem visão, um discipulador sem visão, um convertido sem visão, um líder, ele não chega a lugar nenhum. Como está a sua visão sobre você mesmo? Como está a visão que você tem de Deus sobre você? Talvez você diga assim, eu já tive uma visão de nobreza sobre mim, pastor, hoje eu não tenho mais. Eu já tive uma visão favorável sobre mim, hoje eu não tenho mais. E a Bíblia diz que as visões eram raras. Um líder sem visão, ele não vai a lugar nenhum. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar. Eli já não tinha mais uma visão de Deus. Eli já não tinha mais uma visão de si mesmo, de quem ele era em Deus. A Bíblia diz que os seus olhos estavam ficando tão fracos que ele já não conseguia mais enxergar. Uma pessoa cega precisa ser guiada, precisa ser conduzida. E Eli já não conseguia mais ver a vontade de Deus na vida dele. Todos nós, inclusive eu, passamos por esse momento. Talvez você já teve um tempo na sua vida onde Deus era mais real para você. Talvez houve um tempo na sua vida onde parece que a palavra de Deus, ela vinha com mais impacto na sua vida. E a Bíblia diz aqui que Eli, que era um profeta, um homem de Deus, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus e a visão dele era fraca. Qual a visão que você tem sobre você mesmo? E foi exatamente nesse momento onde ele já não ouvia mais a voz de Deus. Onde ele já não conseguia mais ter uma visão de Deus sobre ele, nem sobre a nação de Israel, que nós vemos o estado de Eli. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Diga comigo, estava deitado em seu lugar de costume. O que quer dizer isso? Olhe para o seu irmão e diga assim, comodismo. Diga isso para o seu irmão. Ele orava o mesmo horário, no mesmo lugar, os mesmos textos bíblicos, o mesmo culto de celebração, culto das 7h30, o mesmo tardel da terça-feira, a mesma célula, a mesma reunião dos discipulados, o mesmo culto de quarta-feira. Ele estava acostumado, ele estava no seu lugar de costume. Todos nós temos um lugar de costume, irmão. Todos nós temos um lugar de conforto. E em uma noite, enquanto ele estava no seu lugar de conforto, de costume, aconteceu algo diferente. Agora eu pergunto para você, você tem vindo aos cultos, tem lido a palavra, tem ouvido a direção de Deus, mas parece que nada muda. Por quê? Porque nós aprendemos a ser religiosos, irmãos. Nós aprendemos a cumprir tabela. O jovem rico chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus disse, olha, cumpre os mandamentos. E ele fala, Senhor, desde a minha infância, eu tenho cumprido todos eles. Em outras palavras, ele falou assim, eu vou em todos os cultos, eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante, eu não adultero, eu não estou me prostituindo, eu honro meu pai e a minha mãe. E Jesus chegou e disse assim, vai e vende tudo que tu tem. Aí pegou o cara. O coração dele estava nas riquezas. Todos nós temos um lugar de costume, eu não sei qual o seu.
Eu estou vencendo alguns, porque eu estou no processo, amém? Todos nós estamos no processo. Eli estava no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Apesar do lugar de costume que você está, a lâmpada de Deus ainda não acabou. O azeite de Deus não acabou. O amor de Deus não acabou. O favor de Deus ainda não acabou sobre você. Eu quero abrir um parênteses aqui. Ao longo do ano de 2012, você fez planos, você fez projetos, você gerou expectativas. E o ano terminou e aquilo que você sonhou, projetou, idealizou, não aconteceu. Aí você assume um sentimento de frustração. Não consegui. Não conquistei. Sabe por que vem esse sentimento? Pelo simples fato de que nós fazemos os nossos sonhos, os nossos ideais em cima de um mês, aliás, de um ano que tem 12 meses. Aí quando o ano acaba, quando o calendário termina e nós não realizamos, dizemos assim, não conquistei. Mas nós temos sonhos, desejos e vontades. Deus tem um propósito. Se aquilo que você sonhava não aconteceu, saiba de uma coisa, o calendário pode ter terminado, o ano acabou, mas o ciclo de Deus só fecha quando o propósito é alcançado. Então o propósito de Deus na sua vida ainda não acabou. Deus tem propósito. Amém? Você pode dizer amém por isso? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava no santuário do Senhor, onde encontrava a arca do Senhor. Diga, Samuel estava na casa de Deus, do lado da arca de Deus. Onde ele estava? No seu lugar de costume. Onde Samuel estava? Na casa de Deus, do lado da arca de Deus. É impossível nós não estarmos na casa de Deus, do lado da arca de Deus, e não ouvirmos a voz de Deus. Fomos surpreendidos outro dia com a notícia de que mais de 200 jovens morreram em uma boate. E uma moça perguntou assim, pastor, por que isso aconteceu? Eu disse, porque eles estavam no lugar errado. Se eles estivessem numa igreja, eles não teriam morrido. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos entender que eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. E Samuel estava no lugar certo, na casa do Senhor, do lado da arca do Senhor, onde existe a presença de Deus. E foi nesse lugar que Samuel ouviu pela primeira vez o Senhor chamá-lo. Talvez você tenha buscado refúgio em muitos lugares. Talvez você tenha procurado ajuda para o seu casamento, aonde? Na macumba, né? E se macumba fosse boa, o nome seria Boa Cumba. Mas é macumba. Tem pessoas que buscam ajuda no lugar errado. Com pessoas erradas. O cara está passando um problema no casamento, ele vai para onde? Vai para o barzinho. Conversar com um cara que é lá da empresa dele que separou também. A irmã está passando uma dificuldade no casamento, ela vai ligar para quem? Para aquela amiga dela que vive em conflito com o marido, que já tem um outro que o marido não sabe ainda. No lugar errado. Sabe quem nos formou? Deus. Sabe onde é que nós temos que fazer manutenção? Em Deus. E Samuel estava no lugar certo, na hora certa. Sabe onde é que você tem que ouvir a voz de Deus? Aqui, onde você está na igreja. Eu não sei se de repente tem alguém aqui que não congrega mais, que deixou a casa do Pai, quer dizer, volte. Esse é o lugar certo. É aqui que você vai receber nutrição, alimento para a sua vida espiritual, amém? E foi ali, naquele lugar, na casa de Deus, que Samuel teve uma experiência tremenda com Deus. Vamos ler o texto comigo, por favor. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel.
E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: meu filho, não o chamei, volte e deite. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Em outras palavras, tudo o que Samuel conhecia sobre Deus e sobre a palavra de Deus, ele aprendera com Eli. Ele aprendeu com Eli. É natural, alguém chama, vou lá saber o que foi que houve. 3 vezes. Próximo versículo. Versículo 8. O Senhor chamou Samuel para a 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Olha aqui para mim, por favor. Naquele momento, eu imagino que Eli olhou para Samuel e falou assim: filho, eu conheço essa voz. Quantas vezes o Senhor me acordou de madrugada? Quantas vezes eu ouvi Deus falar comigo? E faz muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Para te chamar insistentemente como está chamando, só deve ser o Senhor. Vá, deite-se, deite-se. E se essa voz chamar você novamente, diga: fala, Senhor, porque eu te servo. Ele sabia que ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Ele sabia que ele havia rompido a intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia que o tempo dele de oração já era apenas por rotina e não por estar com o Senhor. A leitura da palavra se tornou algo tão natural ao longo dos anos que ele lia a palavra, mas não fazia tanto efeito. E ele sabia que Deus não deixa de cumprir os propósitos dele. Se você deixou de ouvir a voz de Deus, saiba de uma coisa: Ele não vai parar por causa de você. Ele tem propósito. Ele vai usar outros. Ele vai levantar outros para usar. E Eli sabia que naquele momento, Deus estava chamando Samuel. Versículo 9. E disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Samuel, humanamente falando, poderia ter dito assim: quem é esse cara para falar comigo? Os filhos dele são prostitutos. Eles pegam a piriguete, trazem para cima do altar, transam com essas mulheres em cima do palco, e ele ainda quer que eu obedeça a voz dele. Ele ainda quer ser meu líder. Os filhos dele pegam as ofertas consagradas a Deus, e a melhor carne eles chegam lá e comem. Como é que eu vou obedecer a isso? Mas Samuel entendia um princípio. Ele era o seu líder. E isso fez toda a diferença. E aqui eu vejo algo interessante, irmãos. E a Bíblia diz que ele foi deitar. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 4 vezes Deus chamou Samuel. Agora, irmão, deixa eu dizer algo. Onde Samuel morava? Na casa de Eli. Quem morava na casa de Eli? Seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Quem mais? Os outros aprendizes de profeta como ele também moravam ali. Quem mais? Os levitas que cantavam, que serviam, que limpavam o templo, também moravam ali. Samuel de repente poderia estar deitado lá, do lado da arca do Senhor, e ele ouviu: Samuel! Ele poderia ter levantado e ter ido até
Ofni falou assim: Ofni, você me chamou? Não, não chamei você. Ele poderia ter ido deitar de novo. Samuel! Ele acordava. Ele poderia ter ido lá com o Finéias assim: Finéias, você me chamou? Não, não te chamei. Vou deitar de novo. Pela terceira vez ele foi deitar. E ele ouviu: Samuel! Ele poderia ter ido com qualquer outro colega dele de quarto lá que estivesse com ele. E ter dito assim: você me chamou? Mas as 3 vezes que ele ouviu a voz de Deus, ele foi com quem? Com Eli. E naquela madrugada, enquanto eu lia isso, eu disse: meu Deus, mas deve ter algum segredo aqui que eu não sei. E Deus começou a trazer algumas verdades dentro de mim. Ele poderia ter procurado qualquer pessoa, mas ele acordou as 3 vezes e procurou Eli. Ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. E naquele momento Deus falou no meu coração: a voz da nossa liderança é semelhante à voz de Deus. Deus jamais fará algo na nossa vida se não for através daqueles que Ele colocou como líderes sobre a nossa vida. Quem são esses líderes? Os nossos pastores, os nossos discipuladores, os nossos supervisores, aos solteiros aqui presentes, os nossos pais. É por isso que eu entendo que para um jovem entrar no relacionamento, a bênção dos pais, ela é determinante para que aquele relacionamento dê certo ou não. O pastor pode abençoar, mas se os pais não abençoaram, não há bênção. Pastor, mas o meu pai é macumbeiro. A minha mãe é espírita. O meu pai é maçom. Como é que eu vou esperar a bênção deles? Independente disso. Sabe por quê, irmãos? Um pai e uma mãe jamais libera um filho para viver um relacionamento se Deus não trouxer dentro dele uma paz interior profunda que só é gerada por Deus. Tem muita gente quebrando a cara em relacionamento porque o pai e a mãe nunca abençoou. Porque essa paz de liberar um filho para casar, ela só é gerada por Deus no coração de um pai e de uma mãe. Aos solteiros aqui presentes, aos que estão entrando em relacionamento, tenha isso como um termômetro na sua vida. Se seu pai e sua mãe não abençoam, cai fora. E um dia eu tenho dito palavras como essa lá no acampamento, viu? Ah, mas o meu pai vai ter revelação. Tenha você primeiro. Porque se você está desobedecendo, você já está sem visão. Porque se seu pai não concorda, a primeira coisa, papai e mamãe não concordam. Eu lembro que para mim casar, eu pedi a bênção da minha mãe. E eu lembro que algumas moças que eu gostava na igreja, a mãe dizia: olha, eu acho que essa aqui, ora sobre isso. Eu dizia: não, então, você já disse que der para orar, não vou nem à frente. É determinante. Samuel entendia o princípio. E nessa hora, irmão, foi que Deus ouviu ele. Foi que Deus começou a revelar coisas para a vida dele. Esse ouvir a Deus, através da vida de Eli, foi fundamental para que ele tivesse um ministério, para que ele tivesse a vida de Deus fluindo dele. Terça-feira no Tadel nós vamos estar aqui, eu quero convidar todos os irmãos para estarem aqui presentes. Mas sabe, irmãos, não há razão se nós temos um pastor, um pai, uma mãe, um discipulador, um líder de célula, se eu não me submeto. Porque quebrando a rotina como Samuel, ouvindo Deus através da liderança. Se Samuel não tivesse seguido as orientações de Eli naquela noite, ele não teria se levantado como profeta. O propósito de Deus, ainda gerado no ventre da sua mãe, teria sido abortado. Mas ele não olhou para o seu líder, ele olhou para a autoridade que estava sobre a vida dele. E nós vemos ali Deus chamando Eli para compartilhar. Aliás, chamando Samuel para compartilhar coisas do seu coração. Versículo 11. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir aos ouvidos de todos que ficarem sabendo. Em outras palavras, ele falou assim: Samuel, eu vou te contar um segredo. Todo Israel vai saber
Aí você vai saber antes de todo mundo. Aqueles que estão perto da arca, aqueles que estão na casa de Deus, aqueles que se submetem, eles sabem das coisas antes que elas aconteçam. Porque Ele faz questão de sussurrar a seus ouvidos os segredos do seu coração. Sabe, irmãos, algumas coisas que eu tenho buscado é ter intimidade com Deus. É buscar ao Senhor, é orar a Deus, é conhecer a voz de Deus. Tem gente que anda atrás de profeta, de visão, de visagem. Você tem que procurar ter intimidade com Deus. Deus sempre quer falar. Deus sempre quer falar. Mas Deus não grita, lembra? Ele sussurra. Se você estiver buscando o coração de Deus, em algum momento você vai encontrar. Se você estiver procurando ouvir a voz de Deus, em algum momento Deus vai falar com você. Quem está entendendo, diga amém. E o que Samuel ouviria dali para frente, poderia mudar toda a vida dele. Poderia mudar toda a conduta da sua história. Por quê? Porque o que Samuel ia ouvir era em relação à vida do seu líder, do seu pastor. Eli. Versículo 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Papai e mamãe, eu e você temos uma responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos uma garota de 17 anos, Samara Chayane. Eu fiz uma canção que eu vou cantar no dia do casamento dela e eu tenho dito isso frequentemente para ela. Eu disse, filha, você é herança do Senhor para o papai. Herança não se troca, herança não se vende, herança não se desperdiça demasiadamente, herança se repassa. E no tempo certo eu vou repassar você. Não se preocupe, Deus vai confirmar no meu coração quem vai ser. Mas sabe, irmão, nós temos que entender que a responsabilidade é nossa. Elias foi punido, a sua casa foi punida porque ele não corrigiu os seus filhos. E nós temos hoje, irmão, uma grande responsabilidade. Para cuidar dos nossos filhos, dos adolescentes que estão crescendo na igreja, dos jovens. Nós temos muitas células de jovens e adolescentes e nós temos ensinado isso para os pais lá na igreja. Há uma diferença, e eu falei com os adolescentes isso, os jovens lá no acampamento hoje. Há uma diferença entre mentalidade, idade e maturidade. O que é maturidade? É a soma de valores adquiridos ao longo de sua vida por causa das experiências que você passou. Por exemplo, um garoto de 19 anos, ele teve uma vida sofrida. E essas experiências traumáticas da vida dele geraram a ele maturidade. Ele tem 19 anos, mas é uma pessoa madura. Mas tem gente que tem 30 anos e não tem maturidade. Maturidade é a soma de valores adquiridos com as experiências. Mentalidade, o que é? É de acordo com o meio que você vive. Tem cara que tem 25 anos e só anda no meio de adolescente de 13, 14, 17 anos. A mentalidade dele é de adolescente. Ele quer ficar jogando o dia inteiro. Ele quer bater bola o dia inteiro. Ele vive na internet. Nos Facebook da vida. Mas tem 25 anos. Por outro lado, um garoto que tenha 17 anos, se ele só vive com pessoas de 25, de 30 anos, ele vai ter a mentalidade daquele povo que ele vive. Então, mentalidade é de acordo com o grupo que você vive. Idade. Você não foge. Se você tem 30, você tem 30. Se você tem 60, você tem 60. Né? Outro dia tem uma irmã da igreja de Fortaleza, né? A irmã sumiu durante um tempo na igreja. Meu Deus, cadê a irmã? Será que ela está doente? E ela tem 58 anos. Aí depois apareceu na igreja, a gente ficou sabendo que ela fez uma cirurgia, né? Tirou 2 colunas de cada lado. Aliás, tirou duas, como é? Costelas, né? De cada lado para ficar igual a Barbie, né? Eu disse, irmã, parabéns pela sua cirurgia, ficou ótima. Mas a sua idade vai mostrar que você tem quase 60 anos. Você não foge da idade, irmão.
Tem que dar uma melhorada. Se você puder, glória a Deus por isso, amém? Eu melhorei muito, graças a Deus por isso. Há 4 anos atrás eu tinha 137 quilos. Eu eliminei 69 quilos. E hoje eu estou aqui. Não fiz nenhuma correção, Deus colocou tudo no lugar de novo. Glória a Deus por isso. Outro dia minha filha chegou conosco e falou assim: pai, o pessoal vai lá para Beira-Mar hoje tomar sorvete, comer uma pizza, era por volta de umas 7, 8 horas. Eu falei: que horas vocês voltam? Ah, não sei, o pessoal que eu vou estar lá para 1h30, 2 horas. Então digo que você não vai. Ela disse: mas pai, vai estar todo mundo lá, os adolescentes, os jovens da célula, mentalidade. Eu disse: não, filha, mas você não vai. Ela disse: pai, por favor, eu sou maduro o suficiente, mas eu tenho maturidade para estar lá, para chegar essa hora. Eu disse: deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode até pensar que você tem maturidade. Você pode até estar com as pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Mas você tem 17 anos. Uma moça de 17 anos só fica fora de casa se papai e mamãe estiverem juntos. Quando nós estabelecemos critérios como esse, irmão, nós não falhamos. Ou então a garota de 4 anos de idade está aqui. Aí o pai, né, a mãe, vai lá na loja de brinquedos e compra um brinquedo para uma criança de 12 anos. Aí entrega na mão do filho, né? Diz assim: toma, filho. Aí o filho começa a brincar com um brinquedo de 12, para quem é de 12 anos, mas ele só tem 4. Aí você pergunta assim: mas por que isso? Aí, não, porque esse menino pastou a mente dele de um garoto de 12 anos. Não sabe o pai e a mãe que está abortando o processo, que está contribuindo para que ele pule a etapa da vida deles que são fundamentais. Ele deveria estar pintando, ele deveria estar montando, que vai ajudar ele a ter mais coordenação motora, que vai desenvolver o cérebro dele melhor. A faixa etária de pessoas que morreram naquele acidente da boate era de 17 a 25 anos. E eu vi até um rapaz que estava chorando com o bebê de 4 meses no colo, que a esposa estava lá dentro e morreu. Aí a minha esposa falou assim: onde está? O que essa mulher fazia na festa? Onde estava esse Adão? Onde estava esse Adão com essa criança que a mãe desse bebê estava nessa boate? E sabe, irmãos, eu preciso entender que Deus, Ele sempre vai querer agir conosco. E Eli estava recebendo uma sentença porque ele não puniu, porque ele não corrigiu. Quando os filhos sofrem, quem é que mais sofre? O pai e a mãe. É impressionante, né? O filho até sofre, mas o pai e a mãe sofrem em dobro. Versículo 14. Por isso eu jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante o sacrifício e oferta. Em outra palavra, Deus falou assim: epa! Tem alguém que ame a família de Eli aí? Tem. Vocês vão fazer orar e jejuar? Não adianta, eu já decidi. Não adianta trazer sacrifício, não adianta trazer o bezerro, o altar. Eu já decidi. A família dele vai ser punida. Agora, irmãos, eu pergunto para você. Eli direcionou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Quando Samuel diz assim: fala, Senhor, que teu servo ouve, ele ouve uma sentença sobre a vida de Eli. E agora, como transmitir isso? Como falar isso? É um peso. E eu imagino que Samuel ficou chocado. Samuel ficou perturbado. Ficou triste, teve insônia a noite inteira. Olha o que o versículo diz. Samuel ficou deitado até pela manhã. Não teve nem coragem de levantar, irmão, naquela noite. A angústia, o sofrimento, a dor nas nossas vidas, ela vai vir, irmão. Vai vir. Eu não acredito em um evangelho sensacionalista. Tem muita gente vendendo o evangelho que Jesus nunca deixou. Tem muita gente dizendo aí: venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Só faltava cantar no final, né? Organizações Tabajara. O próprio Jesus falou assim: olha, prepara o lombo, porque no mundo vocês vão ter aflições.
Mas tenha de bom ânimo. Porque se você estiver comigo, você vai vencer. Porque eu venci o mundo. Jesus não ofereceu vida barata para ninguém. Aí tem muita gente oferecendo o evangelho falso. Aí quando vem as tristezas, as provações, as dificuldades, quer deixar Jesus. Porque agora que eu comecei a servir Jesus, veio todas essas dificuldades. E onde é que está na Bíblia que você não ia passar por isso, irmão? O que é que tem deixado você a noite inteira na cama? O que é que tem deixado você triste, amargurado? O que foi que fez você parar de sonhar? O que foi que fez você parar de idealizar? Quanto tempo tem durado a sua noite? A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Essa noite, ela não está falando sobre o período de 12 horas. Ela está falando de um tempo de escuridão, de trevas, de dor. E a Bíblia diz que Samuel passou por isso. O que ele ouviu não foi fácil. E nesse momento ele falou assim, meu Deus, o que eu faço? O próprio Jesus passou por isso, irmão. Nos evangelhos declara que chegaram os discípulos de João Batista e disseram assim, Jesus, nós temos uma notícia para dizer a você. E Jesus falou, pois não, o que foi que houve? E eles disseram assim, João Batista, seu primo, aquele que preparou o caminho, mataram ele, cortaram a cabeça dele, colocaram numa bandeja e entregaram na mão de uma mulher que pediu. A Bíblia diz que quando Jesus recebeu essa notícia, ele entrou num barco sozinho. O que Jesus foi fazer, irmãos? Eu costumo dizer carinhosamente que ele foi curtir uma deprê. Jesus foi chorar, irmãos. O que você faria se chegasse uma notícia de que seu primo morreu, sua mãe morreu, um parente seu? Jesus era uma pessoa normal, igual a eu e você. E a Bíblia diz que Jesus entrou sozinho naquele barco e atravessou aquele lago. Mas a multidão era tão sedenta por Jesus que diz que quando Jesus chegou do outro lado, a multidão já estava lá. Já estava lá. Olha o que diz o texto. Versículo 15. E então, pela manhã, Samuel abriu as portas da casa do Senhor. Ele passou a noite inteira chorando, mas de manhã ele abriu a porta. Nova expectativa. E eu entendo que era ele que abriu o templo, irmão. Era ele que abria a casa de Deus. O que falta para você abrir a porta? O que foi que fez você fechar a sua vida, a sua casa, os seus sentimentos, as suas emoções? O que foi que fez você parar no tempo? Tem muita gente que parou de sonhar com relacionamento porque foi frustrado. Abra a porta, deixa Jesus entrar. Abra a porta da sua vida, abra a porta da sua casa. Nós mudamos para uma casa há pouco tempo, eu e minha esposa, e nós temos duas prioridades. Encontrar uma casa que tivesse 3 quartos e encontrar uma casa que tivesse uma varanda, uma área, uma garagem bem grande para fazermos a célula. Porque nós queremos abençoar a vida de pessoas. Na semana que nós mudamos, eu ouvi uma briga do vizinho do lado, uma discussão e tal. No outro dia de manhã, fui molhar a grama de propósito, bem no cantinho do muro dele. E ele ia sair e disse, tudo bom, querido, tudo, qual é o seu nome? Nos apresentamos. Eu disse, olha, querido, eu sou pastor Jova, mudamos para cá há pouco tempo. E nós ontem ouvimos uma conversa mais alterada sobre a sua esposa. Olha, eu e minha esposa somos casados, como qualquer outro casal, nós temos dificuldade, nós queremos ajudar vocês. Deus nos uniu para que nós possamos restaurar outros casais, nós queremos nos dispor a abençoar a vida de vocês. Sabe, irmão, porque o propósito de você ter uma casa, irmão, não é só para você morar nela, não. É para que ele seja manifesto. Ah, eu quero me casar. Por que você quer casar? Para sair da casa dos pais? Para ter uma relação sexual? Para ter uma casa para você arrumar seu sofá? Para arrumar o tapete? Dizer, minha casa. Se for só para ter isso, não adianta. Porque tudo que Deus nos dá é com propósito.
A sua casa tem um propósito. O seu casamento tem um propósito. Irmãos, eu entendo que no meu casamento, eu não casei para ser realizado, apesar de ter essa realização. Eu casei para que o propósito de Deus fosse alcançado através do meu casamento. Porque Deus não gera nada em nós que não tenha um propósito. Tem muita gente quebrando a cara em relacionamento. Porque o relacionamento não é para suprir você. O relacionamento não é para você ter apenas carícias. O relacionamento é para que Deus seja glorificado. Se Deus não for glorificado, você vai bater no muro quantas vezes forem necessárias até você entender que Deus tem um propósito na sua vida. E a Bíblia diz que naquele dia, Ele abriu as portas. Jesus também atravessou o lago sozinho naquele barco. Quando Jesus chega lá, a multidão está lá. Quando Jesus desce do barco, os discípulos, Senhor, tem muitos doentes e uma multidão com fome. E a Bíblia diz que Jesus desceu do barco, curou todos os doentes e alimentou a multidão. Jesus poderia dizer assim, peraí. Eu não vou curar ninguém não. Eu não estou bem emocionalmente, acabei de perder meu primo. Mas peraí, eu estou com dificuldade na minha vida, como é que eu vou restaurar outra agora? Eu mesmo nem me alimentei porque essa notícia trouxe dor no meu coração, como é que eu vou multiplicar pão para a multidão? Tem muita gente que está dizendo, não, eu não posso restaurar outros porque o meu casamento não é totalmente restaurado. Como é que eu vou aconselhar alguém a vir para a igreja se eu mesmo ainda não tive vitória nessas áreas da minha vida? Nada parou Jesus, irmão. Nada pode nos parar, amém? As decepções não podem nos parar. As decepções que fazem parte da nossa vida não podem nos parar. Nós temos que continuar. E o texto diz que Samuel teve medo. Ele teve medo de contar a visão. Por que Samuel teve medo? Ele pensou assim, se eu contar para Eli tudo que Deus me falou sobre ele, onde é que eu vou morar? Se eu falar a verdade para Eli, eu vou ser expulso do templo. Eu não vou estar mais na casa de Deus. E você pode pensar essa noite, se eu abrir isso a minha esposa, acabou meu casamento. Se eu falar que eu tenho essa falha de caráter, ninguém mais vai me olhar na igreja. Se eu mostrar quem eu sou, ninguém vai me querer naquela célula, ninguém vai me querer discipular. É uma mentira do diabo, irmão. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, amém? Nosso Deus é um Deus de restauração. A Bíblia é recheada de palavras como restituir, refazer, recuperar, ressuscitar. Refazer, voltar à forma que foi feita. Restituir, devolver aquilo que era de alguém. Ressuscitar, voltar à vida. Renovação, voltar à forma que era nova. O nosso Deus é um Deus de recomeço, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso nessa noite? E Samuel teve medo de se expor. Medo de mostrar quem ele era. Mas Eli sabia que naquela noite algo havia acontecido com Samuel. Samuel pode até não ter procurado Eli, mas Eli teve uma boa atitude. Versículo 17. 16. Mas este o chamou, né? Eli disse, Samuel, meu filho, eu estou aqui. Respondeu Samuel. Eli perguntou o que o Senhor disse. Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade você, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Em outras palavras, ele falou assim, por favor. Eu era acordado durante a noite para ouvir a voz de Deus para trazer recado sobre a nação de Israel. E nessa noite Deus te chamou. Ele deve ter te falado alguma coisa. Eu não consigo ouvir mais sobre a vida dos outros e muito menos sobre a minha própria vida.
Eli naquele dia falou assim, o que foi que Deus falou sobre mim? Traz um recado de Deus para mim. A Bíblia diz que Samuel, versículo 18, ele contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Ele ouviu a sentença que tinha sobre ele, sobre a casa dele, e disse, olha, ele é o Senhor. Sobre os meus sucessos, ele é o Senhor. Sobre as minhas vitórias, ele é Senhor. Sobre as minhas frustrações, ele é Senhor. Sobre as minhas decepções, ele é Senhor. Que ele faça o que lhe parecer melhor, amém? Ele é o nosso Senhor. Que Deus faça aquilo que lhe parecer melhor em relação a nós. Eu e você precisamos entender, irmãos, que nós precisamos chegar a esse ponto e dizer que o Senhor é dono de todas as coisas. Sabe, irmão, Deus é um Deus de propósito. Eu e você não funcionamos fora da presença de Deus. As nossas realizações só têm motivo dentro do propósito de Deus para nós. Tem gente que está girando em círculo, tentando encontrar o propósito para que ele foi chamado, ele não encontra, porque você só vai se encontrar em Deus. Você só vai se encontrar em Deus. E a Bíblia diz que depois disso, irmãos, muitas coisas aconteceram. E diz que Samuel crescia, diga crescia. Diga crescia. O texto diz que Samuel continuou crescendo em Deus. É impossível não ouvir a voz de Deus e não crescer. Samuel tinha medos, irmão. Medo de não ser aceito, medo de Eli expulsar ele daquela casa, medo de não ser reconhecido, medo de não ser aceito. E Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. Deus estava com Samuel. Será que você tem sido corajoso o suficiente para confrontar alguém, para dizer a verdade sobre a vida de alguém? Nessa noite eu estou aqui com um profeta de Deus sobre a sua vida. De repente você tem um lugar de costume. De repente você já deixou de ouvir Deus faz muito tempo. De repente você trocou Deus por um relacionamento que não valeu a pena. E está noutra que não valeu a pena. E possivelmente, se não se converter e voltar para o lado da presença do Senhor, vai entrar em outro que também não vai valer a pena. As nossas escolhas, elas só funcionam se elas forem baseadas no propósito de Deus. E a Bíblia diz que Samuel venceu seus medos. E ele crescia, e o Senhor era com ele. E com todas as palavras, fazia com que todas as palavras se cumprissem. Samuel vinha, determinava uma palavra e aquilo se cumpria. Aqui nós vemos algo que é muito importante. Quando é que uma profecia é de Deus? Quando ela se cumpre. Podem liberar uma palavra para você, irmão. Se a profecia não se cumprir, não é de Deus. Se ela se cumprir, é de Deus. E você tem que ter cuidado para você não estar procurando profeta, não. Você já tem um pastor, você já tem uma liderança. Eu lembro que uma vez eu estava numa célula e tinha uma irmã lá que nem da igreja era de uma outra igreja. Ela chegou naquela noite e falou assim, ela tocou na minha cabeça assim, falou assim, Deus está me revelando que Ele está colocando um câncer na sua vida. Mas não se preocupe, porque a provação de Deus, e Deus vai te tirar desse mal. Na mesma hora eu dei um passo para trás, eu estendi a mão e disse assim, eu te repreendo no nome de Jesus. Porque se Deus estivesse revelando, era para curar esse câncer, não para colocar nada sobre mim. Na mesma hora, a mulher caiu possesso naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que sara. É um Deus de recomeço. Versículo 20 diz assim, leia comigo. Todo Israel, desde Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Eu e você hoje somos como Samuel, amém? Diga comigo, eu sou Samuel. O texto diz que de Dan a Berseba. Onde era Dan?
Se você for olhar o mapa, é uma das primeiras cidades. Perceba, uma das últimas. Em outras palavras, de norte a sul, de leste a oeste, vão reconhecer que você é um homem e uma mulher de Deus se você se comportar como Samuel, ouvindo Deus. E o texto diz que ele foi reconhecido como homem de Deus. Não diz que ele foi honrado, não diz que ele foi presenteado, não diz que ele foi aplaudido, diz que ele foi reconhecido. Vão olhar para você e vão dizer assim: eu não gosto dessa irmã, mas ela é uma mulher de Deus. Eu não gosto da maneira que aquele cara se veste, mas ele é um homem de Deus. Eu não gosto daquela pessoa porque ela me parece um tanto quanto, mas eu não posso negar essa pessoa. É uma mulher de Deus. Vão olhar para você. Pode até não gostar do estilo de roupa que você veste, do carro que você tem, da casa que você tem, da posição que você tem, mas eles vão ter que reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. No versículo 21, diz assim: o Senhor continuou aparecendo nesse lugar. Diga comigo: o Senhor continuou. Fique em pé em nome de Jesus. O Senhor continuou aparecendo a Samuel. Continuou, bendito. Continuidade. Olha o Senhor, onde o nosso Deus é um Deus de continuidade. Eu amo esse Deus. A boa obra que ele começou não terminou. A você que nessa noite nos honra com a sua presença e diz assim: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu quero dizer para você que isso é um engano, porque Deus falou com você nessa noite. E é você que diz assim: pastor, eu não acredito em Deus. Não tem problema, Deus acredita em você. A você que diz: pastor, eu não acredito no diabo. Não tem problema. Você acreditando ou não, o diabo vai investir na sua vida do mesmo jeito. Então é melhor você estar do lado de Deus. Eu não sei onde você parou. Eu não sei há quanto tempo você está ouvindo a voz dos outros. Eu não sei há quanto tempo você está ouvindo a voz de Satanás, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Mas o que você precisa nessa noite é ouvir a voz de Deus. E eu quero te convidar para quebrar a rotina nessa noite, como Samuel. Sair do seu lugar de costume. Já que você está na casa de Deus, venha para o lado de Deus. Deus não grita, Ele sussurra. Deus sussurra. Talvez você perdeu algo chamado intimidade. Talvez quando você se converteu, a leitura da palavra fazia tanta diferença na sua vida. Talvez quando você se converteu, você saía de casa: eu vou para a igreja porque eu me sinto tão preenchido quando eu saio de lá. E faz tempo que talvez você não sente isso. Talvez faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não ergue a mão. Faz tempo que você nem ouve a voz de Deus. Eu quero te convidar a se render ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar onde você está, esta noite é uma noite de concerto. Não veja a continuidade de estar nesse lugar. Onde você parou. Esqueça da pessoa que está ao seu lado nessa hora. Ele já não conseguiu ouvir a voz de Deus. Você de repente imaginou estar em outro lugar, menos aqui na igreja. Talvez você tenha ostentado uma espiritualidade que não é sua. Talvez você: mas eu sou uma mulher de oração, como é que eu vou mostrar para todo mundo que eu sou frágil? Todos nós temos uma fragilidade. Deus conhece a nossa estrutura. Se renda diante do Senhor.